Então, só se fica com a parte mineral, com a hidroxiapatita do osso, né? Que é a parte que faz a composição mineral do osso. Além disso, se pode lançar mão dos enxertos de materiais sintéticos, né? Que são os fosfatos de cálcio, né? A gente tem hoje no mercado vários e muitos estudos também com relação a isso. Para ajudar as pessoas a entenderem, o que a Gisela está dizendo? Que ela pega um pouquinho do osso daqui e soma com mais um pouco de biomaterial. Quando se precisa de mais volume. E aumenta o volume. Então, ela consegue ganhar uma quantidade muito maior de osso, espera um pouquinho de tempo e daí então se coloca... Se pode inserir os implantes. E às vezes até simultâneo, né? Muitas vezes a gente tem feito... Claro. Na mesma situação a gente faz o enxerto e já coloca o implante. E já insere o implante. A gente entra juntas, né? A gente entra junto no bloco e vai. E outra coisa que é importante as pessoas saberem, que tem lugares, Miguel, que não precisa de enxerto. Por exemplo, eu até trouxe aqui um modelinho para ver. Por exemplo, assim, essa região de mento... Muitas vezes a pessoa que antigamente era desdentada, que usava dentadura, pior lugar para se usar a dentadura, prótese total, é a região inferior. Porque ela não segura, como tem a língua, ela não segura e fica muito solta, atrapalha muito. Essa região de mento, normalmente, né, Gisela, tem osso. Então, a gente pode colocar uma protocolo, que são 4 implantes, e parafusar uma prótese. Isso é um provisório? Nessa região. Não, isso não é um provisório. É um definitivo? É uma prótese definitiva. Isso se coloca em 2 dias. Tu pega uma pessoa desdentada, tu coloca os implantes, no dia seguinte tu parafusa a prótese. Se chama uma protocolo imediata. Isso dá um conforto para aquela pessoa que antigamente não tinha os seus dentes. Impressionante, né? Deixa a pessoa mastigando. A pessoa antigamente não podia mastigar, fica aquela prótese balançando. E tendo osso, pode-se fazer isso na superior. Não tendo osso, a gente faz então o enxerto e pode fazer na superior. Mas deixa eu só atrapalhar um pouquinho, que eu estou curiosa para ver. Nós estávamos falando antes de cirurgia ortognática e o Miguel achou então uma foto de antes e depois de cirurgia ortognática. Que eu acho legal para a pessoa ver como vale a pena uma cirurgia. Que antes, não só a função, mas como muda a estética. A estética também. Se a gente puder apresentar. Então aqui, ó, nós temos no lado esquerdo do vídeo, a paciente, eu vou chamar a atenção para vocês, prestem atenção que essa regiãozinha de maxila, ela está para trás do lábio inferior, que é a mandíbula, em que na relação, no padrão de normalidade, tanto de estética, a gente teria que essa região seria o contrário, nós teríamos a parte superior à frente da inferior. Na foto de baixo, é a foto dos dentes da paciente. Aí fica bem fácil nós verificarmos em que essa relação dos dentes superiores, eles estão para trás dos dentes inferiores que estão à frente deles. Em que o normal é esses dentes inferiores estarem para trás e os superiores para frente. Então, em cima daquele vídeo que nós mostramos antes, a cirurgia acontece daquela forma e aí nós temos que uma semana depois... Ela está um pouquinho bochechudinha aqui, que é uma semana, edema, né? Veja bem, uma semana de cirurgia. Aquela consideração quanto à estabilização dos dentes usando fiozinhos ou elásticos, a gente vê na foto inferior, a gente pode observar uns elastiquinhos fazendo a estabilização dos dentes. Isso leva, como eu falei para vocês, uma semana, não mais do que isso, 2 semanas, em que o resultado final, depois de mais do que uma semana em que o inchaço já foi todo embora, né, Miguel? A gente começa a ter esse resultado de harmonia facial, em que a posição dos dentes já está numa posição ideal e a paciente tem uma harmonia facial junto com uma função mastigatória ideal. Esse seria o fechamento da cirurgia ortognática e ela chama-se ortognática pelo trabalho, que seja da ortodontia junto com a cirurgia dos maxilares, que chama gnática. Então é a cirurgia ortognática. Porque existe a cirurgia só gnática, que é a cirurgia dos traumatizados. Eventualmente sofre grandes traumas, existem tratamentos que se consegue fazer na época, outros não se conseguem em função do quadro geral do paciente, de risco de morte e assim por diante, em que a cirurgia pode ser feita muitos meses depois, e que aquele osso já consolidou, e já está cicatrizado na posição errada. Então, esses pacientes, algumas vezes, não precisam de um preparo ortodôntico, faz esse tipo de cirurgia já para trazer uma posição que ele tinha antes do acidente. Né? Esse é um paciente ruim, né? Aquele que normalmente
ele chega, acho que tanto na tua área quanto por cirurgião plástico, como aquele paciente multidisciplinar. Boa. Quer dizer, o cara que vem com um ferimento desse, com uma fratura em várias regiões da face, ele vai ser acompanhado em seguida pelo cirurgião plástico, muitas vezes para reconstruir o que chegou desmontado. E se chegou desmontado para vocês como bucomaxilo, para o cirurgião plástico, com certeza tem outros traumatismos, né? Exato. Muitas vezes cirurgião geral, cirurgião vascular, Né? cirurgião neurológico. Quer dizer, esse é um paciente terrível para se tratar. Infelizmente, eu trabalhei no pronto-socorro aqui no HPS, e eu sei o trabalho que tu deve ter isso no HPS ali de Canoas, porque assim, ó, são profissionais muito mal reconhecidos, porque o paciente, primeiro, ele não gostaria de estar ali, é um acidente. Né? Segundo, ele acha que a gente não vai fazer. Eu, graças a Deus, já faz acho que 15 anos que eu não trabalho. Eu trabalhei no Cristo, no pronto-socorro, e agora só faço estética. Mas é um paciente, assim, mal agradecido, não por culpa dele, mas por culpa, muitas vezes, de divulgação dos nossos meios que deveriam fazer um acompanhamento melhor da parte assistencial, e que joga a culpa em cima do profissional. Quer dizer, o profissional ganha mal, ele como está chegando ali acidentado, ele acha que não foi feito o procedimento porque ele não pagou. Quer dizer, nenhum profissional da área de emergência vai tratar mal um paciente porque não está recebendo. Exatamente. Porque se tu vai fazer um tratamento mal feito ou bem feito, o tempo que tu vai gastar é o mesmo. Exato, né? exato. E o paciente está acostumado a assistir programa de televisão, que daí a fulana caiu num poço cheio de jacaré, foi toda mordida, volta 10 anos depois mais bonita do que quando nasceu. Quer dizer, é impossível, né? Impossível. Porque Isso, a gente, quando trata trauma, e esse é o grande problema do trauma, é que o trauma é sempre feito em região exposta. Eu, quando faço cirurgia de face, ou quando vocês fazem cirurgia de maxila, a gente esconde a cicatriz. Essa é a ideia, exatamente. Né? Para não ficar visível. Agora, quando chega feito por um trauma, quer dizer, bateu o rosto no para-brisa do carro. Todo estilhaçado. O que corta? O que está visível, não é atrás da orelha. Não é a nuca. Não é numa dobrinha. Não, realmente, o trauma, a gente gosta de fazer e tudo, mas tem esse lado, realmente. Porque eu, agora te ouvindo falar, me lembrei de um caso de um paciente que teve uma laceração de face com fratura, inclusive, né? E ele ficou, obviamente, depois a gente teve que suturar a face, suturar a mucosa bucal. Foi um trabalho bem, assim, complexo. Foi muito complexo, foi trabalhoso, né? E depois disso, o paciente veio no pós-operatório muito insatisfeito, obviamente, né? Com uma cicatriz atravessando a face. E o que ele me disse foi o seguinte: olha aqui, doutora, a cicatriz que a senhora me deixou. A cicatriz que a senhora me deixou. Pois é uma maneira de enxergar, né, o teu trabalho diferente. Tu sabe assim, que eu deixei de fazer, um dos motivos de eu ter parado de fazer emergência, porque quem faz medicina, odontologia, quem faz cirurgia, gosta de desafio. Né? Até quando eu comecei a fazer só estética, o que meus professores de cirurgia geral, que devem estar me assistindo, começaram a me dizer: e daí, guri, vai abandonar a medicina então? E eu ficava irritado, não, eu ainda vou fazer e tal. Mas o que me levou a ir largando essa parte de emergência, Gisela, foi justamente a falta de reconhecimento. Quer dizer, não é só o reconhecimento financeiro, que isso aí também é importante, mas eu digo reconhecimento nesse aspecto. O paciente te olha e diz assim: olha como é que o senhor me deixou. Não, olha como é que o carro te deixou. Exatamente. Olha o que o para-brisa do carro fez, não o que eu fiz. Ou o teu amigo lá que te acertou, o que ele fez contigo, né? Não, exatamente isso. Para mim chegou isso aí no consultório exatamente assim. Eu estava atendendo um dia, eu me lembro que eu tinha ficado uma noite, olha, perdi 4 horas de uma noite reconstruindo um rosto de uma moça. Daí passou 6 meses depois, ela chegou na clínica e eu tinha um outro ambulatório que eu atendia os pacientes que eu tinha feito pronto-socorro e tal, que era para revisar. E ela me chegou na clínica particular, em vez de agradecer, diz assim: pois é, eu vim aqui para tirar os vidros que o senhor não tirou. Primeiro que a gente não tira, né? Se enxergar e tiver
Ali. visível, tal, porque senão tu pode causar um problema, né? Pode causar uma lesão nervosa, uma lesão muscular, vascular, tal. Eu vim aqui para tirar os vidros que o senhor não tirou. Eu pensei que assim, pô, agora vou receber um agradecimento por ter passado 4 horas. Eu falei, tá na hora de começar a abandonar a parte reparadora, né? E como tu disseste, o paciente não quer estar ali, né? Ele não Esse desejou estar ali. E aí, uma vez estando ali, o mundo dele caiu, né? Caiu e ele não estava preparado para segurar o mundo dele. E aí a gente sabe que o ser humano nem sempre se comporta de uma forma racional. Mas a gente tem que entender e às vezes relevar. Quem faz isso realmente como vocês tem amor à profissão, né? Senão não segue. E me diz uma coisa que também é da área de vocês, vamos falar um pouquinho sobre siso. Uma coisa que a gente faz bastante, né? É verdade. E tem uma mão boa para tirar siso. Vamos falar um pouquinho para as pessoas o porquê que é importante tirar o siso. Então, o siso é um dente, a gente chama, né, de órgão residual, né? O dente é um órgão e o siso é um órgão residual. Alguns estudos dizem, né, a gente não tem exatamente isso bem concluído, mas que é um órgão que a gente usava no tempo em que o ser humano comia carne crua, né? Em que antes da era do fogo, em que não se cozinhava, então a gente precisava de mais molares, né, para poder triturar o alimento. Depois da era do fogo, se começou a cozinhar o alimento e esse órgão passou a ficar atrofiado, né? Essa é a explicação para a existência, uma das explicações para a existência do siso. Muitas vezes, a manutenção do siso pode gerar problemas ortodônticos na posição dos dentes, não pelo fato de ele empurrar os dentes, mas pelo fato de ele estar ocupando um espaço na arcada dentária que é importante para o acomodamento, vamos dizer assim, dos demais dentes. Então, muitas vezes essa indicação, né, indicação ortodôntica. Outros momentos, assim, ele pode, dependendo da posição em que o siso se encontra, ele pode estar gerando um problema no dente ao lado, né? Pode causar uma reabsorção, né? O próprio organismo entende aquilo como um órgão não próprio e acaba havendo uma reabsorção, né? E acaba acontecendo isso com o dente do lado. Pode haver transformação em cistos, né? De cada 10, 4 se transformam em cistos, né? Tem esse estudo, né? De cada 10, 3,8 se transformam em cistos. Então. Gente, mas está muito gostosa a presença de vocês, nós queremos agradecer. E passa voando o nosso programa. Já estamos terminando por aqui e nós queremos convidar você para entrar no nosso site www.programavivamais.com.br. Lá você pode clicar no Assista Aqui, tem todos os programas que nós já tivemos até agora. E você pode participar, dando dicas de novas ideias, novos programas e assistir os que nós já tivemos, tá bom? Esperamos você no próximo sábado. Até mais!